Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Soares. Hoje nós vamos participar aqui do Conarad quinta edição. Desde já um agradecimento à EAD Plus pelo convite, estou muito feliz. E a nossa proposta hoje é falar sobre a avaliação cardiológica por imagens, um tema importante. Ao longo da explanação, vamos tentar mostrar o porquê esse tema é tão relevante nos dias de hoje e num futuro próximo. Eu sou tecnólogo em radiologia, também bacharel em biomedicina, trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo com tomografia computadorizada, trabalho também na Beneficência Portuguesa de São Paulo, já há um bom tempo. Sou pós-graduado pela Escola de Educação Permanente da USP, em diagnóstico por imagem com ênfase em oncologia. Sou pós-graduado também pela Universidade 9 de Julho, em imaginologia. E sou docente de especialização e pós-graduação do Instituto Simas de Ensino. Bom, todo mundo está de olho no coração. Então, a radiologia é uma especialidade que desde 1895 tem dado grande contribuição para a medicina. A partir do descobrimento dos raios-x, a medicina passou por grande transformação e através da possibilidade, então, de visualizar imagens internas do corpo, passou-se a atuar de forma muito mais segura e dinâmica frente às principais patologias e queixas dos pacientes. A partir da década de 70 e 80, com a introdução no mercado da máquina de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética, houve um avanço muito significativo e importante e constante na interpretação das imagens diagnósticas produzidas por essas máquinas, transformando, então, a medicina para sempre e melhorando demais as respostas clínicas, né, para todos os tipos de tratamentos e principalmente os tratamentos e queixas cardiológicas. Então, máquinas específicas de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, principalmente com o advento dos equipamentos de multicortes, né, os chamados multislices no mercado, que abriram grandes possibilidades de estudos, principalmente os estudos cardiológicos e dinâmicos. Por que é importante essa discussão sobre a questão cardiológica? Porque problemas no coração, acidente vascular cerebral, diabetes e câncer de pulmão estão entre as 10 doenças que mais matam no mundo hoje, segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm algum problema, algum evento cardiovascular e pelo menos 400 mil mortes ocorrem todo ano no país, o que corresponde a 30% de todos os óbitos no Brasil. A estimativa é que até 2030, mais de 23 milhões de mortes sejam causadas por doenças cardiovasculares, a maior parte delas em países de baixa e de média renda. Então, a tomografia, ela assume, principalmente a partir do multislice, um papel importante na metodologia de imagem para avaliação rápida do coração. Então, não há resposta mais rápida do que o estudo cardiovascular pelos equipamentos de multicortes, também pela capacidade de cortar extremamente fino essas aquisições, da ordem de 0,5 milímetros com 0,3, entregando muita resolução e uma avaliação completa das principais artérias cardíacas. Falando um pouco da anatomia, o coração é um órgão mais ou menos da forma cônica, de mais ou menos o tamanho de um punho fechado, pesa mais ou menos de 350 a 250 gramas, 250 gramas para mulheres, 350 gramas para homem. Tem um trabalho de receber o sangue venoso, né, o sangue rico em gás carbônico, e devolver esse sangue para os pulmões para se reoxigenar, né, o que a gente chama nos pulmões de hematose, importante. A parte anatômica, a gente tem as válvulas cúspides e bicúspides e tricúspides. Uma coisa importante é o septo que divide as 4 câmeras cardíacas, e algo importante da gente observar também é a musculatura mais intrínseca do ventrículo esquerdo, principalmente, esse que tem a força de contração mais interessante para fazer com que o sangue seja bombeado e bombardeado ali para a aorta e aí, consequentemente, para todas as partes do corpo.
Então, uma anatomia bastante interessante, as 4 câmeras cardíacas, né? A válvula tricúspide, a válvula bicúspide, o septo intraventricular que divide as 4 câmeras, né? E a força maior, mais uma vez, do ventrículo esquerdo, que joga esse sangue com força para a aorta, esse sangue que também sobe para a cabeça aqui pela subclávia, né? Artéria subclávia, artéria carótida e tronco braquicefálico, e desce para todas as estruturas do corpo pela artéria aorta, que é a principal artéria do corpo. Outra coisa importante, então, é esse esquema de chegada do sangue pela veia cava, né? Todos os caminhos venosos do corpo vão entregar esse sangue na veia cava, que entra no átrio direito e depois no ventrículo direito, e aí, pelo tronco pulmonar, esse sangue é depositado, então, nos pulmões, reoxigena, e pelas veias pulmonares, né, ele volta, bilateralmente falando, para o átrio esquerdo, depois o ventrículo esquerdo, onde tem a maior força de contração, e aí, mais uma vez dizendo, ele é bombeado aí para a aorta, para que esse sangue agora sim, reoxigenado, rico em oxigênio, consiga irrigar todas as estruturas das células e os órgãos do corpo com esses oxigênios, nutrientes, tudo que o sangue transporta. Então, os avanços nas imagens de tomografia permitiram aí avaliações mais completas dos ateromas coronarianos. Lembrando que o ateroma ele é o começo da organização de gordura, né? Então, ele não é ainda uma placa aterosclerótica, ele ainda é um ateroma, esse começo de organização no sentido de gordura nas artérias, na parede das artérias. O objetivo do futuro muito próximo, além de identificar os ateromas, detectar também as placas mais precocemente no desenvolvimento da doença arterial coronariana e caracterizar as placas com uma maior probabilidade de gerar um evento clínico. A cinecoronariografia invasiva, ela é ainda o método clínico padrão para descrever as artérias coronarianas, né? E é o padrão ouro para o diagnóstico da doença arterial coronariana, aquilo que a gente vai chamar aqui de DAC. Novos métodos de imagem cardiovascular, como o ultrassom intravascular, o que a gente chama de USIC, e a tomografia, a angio-TC coronariana e a ressonância cardíaca, podem avaliar melhor aí essas placas ateroscleróticas, esses ateromas iniciais, responsáveis pela doença arterial coronariana precoce e silenciosa. Então, aqui a gente observa algumas imagens, né? Uma imagem de tomografia, a gente consegue ver um evento aqui, né? Uma falha de distribuição do contraste, o que nos arremete a uma placa de gordura, um ateroma, ou mesmo uma placa aterosclerótica já consolidada, né? E por que a gente tem aí desenvolvido problemas cardiovasculares relacionados ao entupimento das artérias do coração por gordura? Nosso estilo de vida caminha muito forte nesse sentido, dessas obstruções, pelos nossos hábitos alimentares, alimentos ultraprocessados. O sedentarismo está relacionado a isso também, então a gente come muito mal, alimentos industrializados com baixo poder nutricional, associados aí ao acúmulo de obesidade e falta de atividade física, sedentarismo acentuado. Tudo isso permite que as gorduras vão se localizando nas paredes, nas 3 camadas internas das artérias do coração e também da cabeça, né? Aqui uma ilustração que mostra uma placa bem acentuada de gordura dentro no meio da parede do vaso, né? E a tomografia ela tem um papel muito importante hoje com os novos softwares de mensuração, onde ela consegue avaliar em pseudocores, inclusive, áreas de hipoperfusão, né? Áreas onde, por conta de um ateroma ou de uma placa de aterosclerose, o coração acaba irrigando menos, recebendo menos fluxo sanguíneo, e isso é marcado tecnologicamente
por softwares que determinam em cores quais são as áreas que estão sendo afetadas por uma obstrução como essa, por exemplo. Então, existem 3 doenças graves causadas pela aterosclerose, por placas de gordura nas artérias do coração. Cada uma tem os seus próprios sinais de alerta, então a gente vai discutir um pouco cada uma delas. Doença arterial coronária, o sinal de alerta para a aterosclerose no coração é a dor torácica, quando se está ativo, ou a angina. Mas aí as pessoas podem falar, dor torácica e angina não é a mesma coisa? A dor torácica ela pode ter motivos diversos, e a angina ela é uma dor torácica também, mas ela está relacionada com a isquemia, ela está relacionada com a baixa distribuição do oxigênio sanguíneo por conta de uma obstrução, neste caso por gordura. Essa é a diferença. Muitas vezes é descrito como um aperto no peito e geralmente desaparece com o resto dos sintomas. Outros sintomas podem incluir falta de ar e uma fadiga excessiva. A doença cerebrovascular, muitas vezes, um ataque isquêmico transitório, que é o que a gente chama de TIA, pode ocorrer antes de um AVC especificamente, antes de um acidente vascular cerebral completo. Dificuldade de falar e fraqueza de um dos lados do corpo são sintomas de acidentes vasculares cerebrais e de ataques isquêmicos transitórios. A diferença em um ataque isquêmico transitório para um AVC completo é que os sintomas do TIA eles vão desaparecer geralmente dentro de 1 hora. Então, as pessoas apresentam os mesmos sintomas de um AVC, mas esses sintomas vão passar em mais ou menos 1 hora. Então, não deixam lesões cerebrais permanentes. Essa é a diferença entre um ataque isquêmico transitório e um AVC especificamente. Outra questão é a doença arterial periférica. Sente-se, então, má circulação nas pernas, primeiro. A dor nos músculos da panturrilha, quando se caminha, é o sintoma mais comum da doença arterial periférica. E a má cicatrização de feridas ou menos pulso nos pés são outros sinais quando sintomas como estes desaparecem, a pessoa já pode ter a doença. Tá? A velocidade atual dos tomógrafos, o aumento da resolução e a capacidade de cronometrar o exame para corresponder ao ciclo cardíaco por meio do eletrocardiograma ajudam a minimizar os artefatos de movimento cardíaco e permitem a análise da anatomia cardíaca. No entanto, as fatias mais finas, que entregam mais resolução, são necessariamente susceptíveis a ruídos. Portanto, pacientes com massa corpórea superior a 40, infelizmente, por mais avançado que sejam os métodos de tomografia, eles ainda apresentam alguma dificuldade diagnóstica. Então, pacientes acima de massa corpórea de 40, pacientes com um sobrepeso acentuado, a angiocoronariana ainda tem algumas restrições. Apesar da coordenação da aquisição de imagens por meio do eletrocardiografia, a obtenção de imagens do coração em movimento, ela ainda é, assim, um desafio. A melhor qualidade de imagem é obtida quando a frequência cardíaca está mais lenta. Então, quando o coração de uma pessoa, paciente, bate a 60 ou 65 BPM por minuto, esse ritmo cardíaco regular permite uma aquisição mais fidedigna, com uma melhor avaliação das doenças arteriais coronarianas ou placas de ateroma ou aterosclerose. Pacientes que têm batimento cardíaco acima de 65, 70, 75 e com sobrepeso, o método tomográfico ainda apresenta algumas dificuldades. O eletrocardiograma é muito importante para a tomografia, porque através da interpretação do batimento cardíaco, o aparelho ajusta seus parâmetros de aquisição, diga-se pitch, rotation time, dose, tempo de aquisição, baseado principalmente no complexo QRS, que corresponde aqui, principalmente a onda R, corresponde ao maior momento, intervalo da diástole, né? O coração que bate entre sístole e diástole. Vale a pena dizer que a onda P corresponde aí à despolarização dos átrios, o intervalo QRS corresponde aí ao início da despolarização dos átrios e dos ventrículos, o complexo QRS
mostra aí a contração ventricular, o pico da contração e o pico da diástole, isso nos interessa bastante no sentido da anjo. O segmento ST é o tempo entre o fim da despolarização e o início da repolarização dos ventrículos, e a onda T no eletrocardiograma corresponde à repolarização ventricular, que passam a ficar aptos para uma nova contração nesse movimento constante de sístole e diástole. Então, muito importante a interpretação do eletrocardiograma, para que a gente consiga entender e fornecer, principalmente para a máquina, esse ciclo cardíaco, né? Esse movimento cardiovascular, onde tem um primeiro pulso elétrico no nódo sinoatrial, depois esse pulso é segmentado para o nódo atrioventricular, essa condução elétrica passa pelo septo, o meio do coração, pelo feixe de His, e a repolarização pelas fibras de Purkinje, que correspondem, mais uma vez, então, à repolarização ventricular. Muito importante que o tomógrafo identifique esses ciclos cardíacos para ajustar a aquisição e melhorar a resolução entregue na avaliação cardíaca das pessoas que se submetem ao exame. O eletrocardiograma é de extrema importância, então, para esse tipo de exame angiográfico. A gente tem aqui algumas ilustrações, como o normal heartbeat, né, o batimento normal do coração, onde a gente avalia o pico do complexo QRS, lembrando mais uma vez que a onda R é o que nos interessa no sentido do ciclo de diástole. Os vales, né, a gente observa assim que os vales aqui eles estão bem simétricos. A gente tem uma ilustração de um fast heartbeat, né, um batimento acelerado do coração, o que, em tese, é uma dificuldade para aquisição, embora o tomógrafo se ajuste, é uma dificuldade esse paciente que bate taquicárdico, né? Embora a gente tenha algumas manobras que a gente possa fazer para reverter essa taquicardia momentânea, para conseguir fotografar o coração, nós vamos mostrar isso na sequência. A gente tem o slow heartbeat, né, um batimento braquicárdico, no caso, né, um batimento bem lento. É importante a gente ressaltar que batimentos abaixo de 50 BPM, a maioria dos tomógrafos aborta a aquisição. Ele não permite que a aquisição seja concluída. É uma coisa que independe dos operadores. O próprio software da máquina, ele nos dá uma mensagem de que o batimento está abaixo de 50 BPM e não libera a aquisição. Tá? A máquina não consegue fazer os ajustes de aquisição em relação a um paciente muito braquicárdico. E tem os batimentos irregulares, né? O batimento que ora acelera, ora desacelera. Este aqui a gente também vai tentar acertar com medicação para poder pegar um melhor time de aquisição e tentar conseguir ter êxito na realização do exame. Algumas imagens que mostram aí boas interpretações das principais artérias cardíacas, diga-se a coronária direita, a coronária descendente anterior e a coronária circunflexa. Essas três artérias do coração são as principais que a gente avalia. Existem outras artérias de menor calibre subsequentes dessas três, diagonais, né, ramos periféricos diferentes dessas três. E o que a gente pode observar aqui, por exemplo, é uma falha, né, da homogeneização do contraste, o que nos arremete, por exemplo, neste caso, a uma placa bem acentuada de gordura. Então a gente tem aqui a artéria totalmente preenchida, quase que totalmente preenchida de contraste. Aqui não há uma homogeneização do mesmo, porque a gente tem uma gordura que impede o contraste de evoluir. Se não avança o contraste, também não avança o sangue, né? Então essa área aqui é uma área que começa a infartar, uma área de isquemia. Esse é o papel da anjo, né? A gente identificar esses eventos cardiovasculares pré e pós-infarto, inclusive. Então aqui um caso que mostra um achado adicional muito interessante numa reconstrução de volume rendering. Olha como o 3D fica bonito, né? Então tudo isso aqui são imagens tomográficas. Essa daqui é uma imagem angiográfica, uma imagem do CAT, né, uma imagem de cateterismo que confirma esse achado importante, diferenciado, um aneurisma incidental sacular na coronária descendente anterior, que a gente chama carinhosamente de DA, que aí, neste caso, foi detectado numa paciente de 72 anos, submetida a uma avaliação de tórax,
para o desenvolvimento de um seroma pós-mastec, né, mastectomia, por carcinoma nodular invasivo. E aí teve esse achado adicional, um aneurisma da descendente anterior, confirmado nas imagens de tomografia nessa reconstrução de volume rendering, e mais ainda confirmado no cateterismo. Tá? Então mostra aí a fidedignidade da imagem, né, a resolução que a tomografia entrega, visto que isso aqui é uma imagem de real time, né, uma imagem fluoroscópica real, e essa é uma reconstrução que não deixa dúvida em relação ao achado, quando a gente compara uma imagem adquirida em tempo real com uma reconstrução tomográfica com uma entrega muito grande de resolução. Como já dito aqui, há grandes desafios para que a gente consiga fotografar as 3 principais artérias cardíacas sem artefato de movimento e com entrega de bastante resolução para poder fazer uma análise da parede do vaso. Um exemplo é, por exemplo, a coronária direita, então aqui a gente está vendo a coronária DA, descendente anterior, a coronária circunflexa e a coronária direita, a CD. Quando a gente pensa na curva que a CD faz nessa parte dos slices, observem que a gente tem um certo tremor da imagem, uma falta de definição, inclusive da CX também, da coronária circunflexa. Né? Então, existem softwares que ajudam na correção da reconstrução dessas imagens. O Snapshot Freeze é um desses, o Boundary Resistation é outro. Então, a gente mostra aqui alguns softwares que ajudam a salvar, né, vamos dizer assim, a estatização das imagens e aí permitir que o médico faça uma avaliação sem precisar necessariamente repetir esse tipo de aquisição, que é uma aquisição complexa, não é tão simples fazer uma anjo cardíaca, existem vários fatores a se levar em consideração, por isso que essa é a nossa proposta de estar falando dessa anjo aqui hoje. Então, fica aí o registro do Snapshot Freeze, o Boundary Resistation, alguns softwares que ajudam a minimizar esses artefatos de movimento, principalmente em pacientes com batimento cardíaco acima de 70. Tá? Então, não necessariamente, mesmo com medicação, a gente consegue trazer esse coração para bater mais devagar. E aí é um desafio, além dos pacientes com sobrepeso, esses pacientes taquicárdicos, é um grande desafio a gente conseguir fotografar as artérias cardíacas sem a movimentação por conta desse coração acelerado. Então, esses softwares, eles ajudam a salvar, muitas vezes, exames em que não seria possível laudar ou a gente teria que reconvocar para repetir. Isso é muito importante. Então, aqui alguns exemplos de reconstrução, o IBR, né? O Boundary Resistation, que a gente chama de IBR. A gente consegue observar aqui que a reconstrução apresenta falhas importantes, né? Onde a gente não conseguiria continuar o laudo desse exame, mas com o advento do IBR, esse exame praticamente perdido, ele é reconstruído, né, redirecionado, e aí a gente consegue ter uma visualização perfeita da artéria. E o médico consegue segmentar se aqui a gente tem alguma placa de gordura, ou que aqui um leve achado bem minúsculo arremete que sim. Tá? Estenoses também, diminuição do lumen do vaso, são coisas importantes que a gente consegue avaliar. E esse IBR e o Snapshot Freeze, eles conseguem realmente salvar algumas aquisições sem necessariamente submeter o paciente a um novo exame. Outra coisa importante é a avaliação da ponte de safena e a ponte de mamária, né? São procedimentos onde, uma vez identificada a obstrução completa, ou pelo menos 90%, 95% de alguma das artérias totalmente comprometidas, obstruídas, ocluídas com aterosclerose, é subtraído, então, uma parte da artéria mamária ou da veia safena de outras partes do corpo, e aí há uma emenda vascular realizada numa cirurgia cardíaca. É importante a gente lembrar, dizer e afirmar que a medicina não quer mais trabalhar com esse tipo de procedimento, tá? Então, assim, são procedimentos bem estabelecidos, né? A ponte de safena e de mamária são bem estabelecidos, procedimentos já que têm um certo tempo no mercado,
Só que realmente a medicina quer trabalhar com outras linhas mais avançadas, e aí é onde entra o papel dos diagnósticos precoces dos ateromas, para que a gente identifique essas obstruções e trabalhe mais com uma linha de stent do que necessariamente esses procedimentos que são emendas vasculares bem-sucedidas, porém um procedimento extremamente invasivo, onde precisa serrar o externo, abrir o peito. Toda vez que você abre um paciente, você também abre grandes possibilidades de infeccionar, né, por exemplo, pegar uma infecção hospitalar, porque a pessoa teve que abrir o corpo, né? Então, a medicina do futuro, ela passa por procedimentos minimamente invasivos, tá? Então, a medicina do futuro não quer mais abrir ninguém. A gente quer resolver as coisas com catéteres, com poucas incisões, o que diminui tempo de internação e o que diminui possibilidades de infecção hospitalar, tá? Então, aqui a gente observa uma reconstrução importante, mostrando as 3 principais artérias, aqui também, e esses procedimentos já bem-sucedidos, mas que a medicina, a cardiologia, prefere outras linhas, por isso que os exames são importantes, e é por isso que a gente está aqui hoje mostrando qual é a contribuição da radiologia para esses diagnósticos precoces, para que a gente não tenha que entrar nesse tipo de procedimento de safena e de mamária. Mas ainda falando deles, é importante a gente olhar como pacientes que já se submeteram a esses tratamentos, a aquisição ela é uma aquisição mais aberta, né? Então a gente precisa trabalhar aí com FOVs que venham desde o ápice do pulmão até a base do pulmão, lembrando que no coração é diferente, né? Esse aqui é o ápice e essa daqui é a base, é uma coisa invertida em relação ao pulmão. Aqui uma reconstrução muito feliz, né, que mostra toda a extensão do tórax e mostra justamente a mamária, uma substituição da artéria mamária, reconstruindo a descendente anterior, tá? Então, uma anjo muito bem sucedida, com uma distribuição muito interessante de contraste, e mais uma vez aqui uma reconstrução segmentar, mostrando as 3 principais artérias. Então, muito importante aí a contribuição da tomografia para essas avaliações todas. Mais uma vez, uma reconstrução, mostrando aqui uma ponte de safena e uma linha da mamária, né? Mostrando aí os procedimentos muito bem sucedidos, em volume rendering, né? Aqui foi adquirido em menos de 30 segundos de aquisição. E o futuro que se espera é que a tomografia continue e seja cada vez mais aprimorada para avaliar esses pacientes emergenciais que entram num PS com dor no peito e avaliar qual é o efeito, qual é o evento cardiovascular que acontece, realizando uma anjo muito rápida, cardíaca, para avaliar se essa dor no peito é uma dor causada por uma oclusão, né, uma oclusão parcial ou total, né, e se esse diagnóstico tem a ver, se essa dor no peito tem a ver com alguma característica de isquemia ou não isquemia, tá? Então, por isso que a gente fala que a tomografia ela é a resposta mais rápida para avaliar essa dor no peito, e se essa dor no peito é causada por uma angina de isquemia ou não, tá? Então, é muito interessante esse papel emergencial da angiotomografia do coração. Agora a gente para um pouquinho essa discussão sobre tomografia e fala um pouquinho do trabalho da ressonância nuclear magnética também para avaliação cardíaca. A abordagem da ressonância ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente avalia por tomografia. Então a gente vai avaliar a cavidade, né, as cavidades das câmeras cardíacas. A gente vai avaliar uma anomalia congênita como essa, onde a gente avalia uma comunicação anormal entre os 2 átrios cardíacos. Então, é muito importante a avaliação do corpo, do fluxo também sanguíneo cardiológico por ressonância, tá? Então, a ressonância tem um papel muito importante para avaliar as isquemias, os estudos de estresse farmacológico. Então, a gente envolve a parte de medicação para colocar o batimento cardíaco do paciente em estresse. Também a ressonância contribui para uma avaliação da morfologia e funções cardíacas, como contrai o coração, como esta é a sua função, o tamanho das suas cavidades e a sua massa.
Então, como está a função cardiológica, né? O fluxo e as doenças de válvula também, em determinado contexto, a gente consegue avaliar por ressonância. A caracterização tecidual, né, do corpo, do coração, do miocárdio, do pericárdio, correspondendo habitualmente ao uso de contraste de gadolínio, que permite avaliar as características do tecido, nomeadamente do músculo cardíaco, de forma não invasiva, tá? Que é o que a gente espera da medicina. Então, a angiorressonância magnética coronariana, ela é, sim, atualmente usada muito menos do que a angiotomografia para detectar as doenças arteriais coronarianas. As imagens obtidas por angiorressonância do coração, elas fornecem uma medida de estenose, de espessamento de parede, possivelmente composição de placa de gordura, né, fluxo cardíaco, sístole e diástole. A ressonância magnética captura imagens detectando prótons do sangue em movimento a cada poucos milissegundos, enquanto viaja por uma região arbitrária do espaço. Os prótons são marcados à medida que o sangue flui através dos vasos coronarianos, o que permite uma aquisição de quadro de filme consecutivo, à medida que o coração empurra o sangue através do leito vascular. O tecido corporal ao redor do sangue em movimento nunca é excitado. Então, portanto, todavia, permanece invisível. Isso produz uma angiografia virtual a partir da ressonância magnética. Então, quando a gente fala de angiotomografia virtual, a partir de ressonância, eu quero dizer mais ou menos esse vídeo, por exemplo, que eu vou colocar aqui, que é um vídeo onde a gente consegue observar na ressonância todo o movimento de sístole e diástole ao vivo, né, numa sequência importante cardíaca, onde a gente consegue avaliar todo o batimento do ciclo cardíaco entre sístole e diástole. A gente pode observar no próximo vídeo a mesma coisa, ou seja, aquisições de ressonância magnética, onde a gente consegue avaliar todo o funcionamento, toda a funcionabilidade cardíaca em tempo real, numa abordagem diferente do que a gente consegue por tomografia computadorizada. A gente consegue ver o fluxo sanguíneo evidente, todo o movimento das 4 câmeras cardíacas de uma forma muito satisfatória. Então, a ressonância magnética, ela tem essa dinâmica de apresentar um estudo um tanto quanto mais funcional, né, da atividade cardiológica, diga-se entre sístole e diástole. Quando a gente avalia efetivamente as artérias cardíacas, aqui a gente está vendo a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda, né, e aí a bifurcação, a coronária circunflexa, e aí a parte da coronária direita, a gente observa que, em termos de resolução, há uma discussão, né, entre tomo e ressonância, exceto em relação aos vídeos que a gente acabou de ver, que mostraram muita entrega de resolução, né, funcional, para avaliação das artérias, principalmente, né, aqui, por exemplo, a descendente anterior, a gente avalia que na ressonância, talvez a tomografia realmente entregue uma avaliação um tanto quanto mais precisa. Mas a verdade é que ambos os métodos conseguem entregar para um cardiologista e radiologista do tórax uma dimensão muito importante, né, dos problemas cardiovasculares que possam estar acometendo os pacientes que estão em análise. Aqui algumas ilustrações de programação, né, o localizador, como que se programa um exame de angiorressonância, né, cardíaca, e esse é o papel da ressonância magnética para o estudo do coração. As aplicações futuras, as pesquisas futuras devem examinar aí as capacidades de multiuso dos scanners de ressonância, né? Combinar avaliações de perfusão e de movimento de parede, que são os pontos fortes da ressonância, mostradas principalmente nos 2 vídeos que a gente rodou agora há pouco, com as imagens das artérias coronarianas. Ao detectar uma anormalidade dessa motilidade segmentar, ou um defeito de perfusão, e em seguida obter imagens da artéria, que provavelmente estará em falta, com a ressonância, pode ser possível, então, melhorar a precisão desse diagnóstico da doença arterial coronariana, também por ressonância, além de qualquer técnica atualmente disponível. Tá? Então, é isso que se espera num futuro muito próximo, já por agora,
das angiorressonâncias. E ampliando um pouco a discussão sobre a avaliação das artérias cardíacas, né, as artérias coronarianas, vou mostrar aqui 2 métodos complementares muito importantes, pouco difundidos, pouco conhecidos, que são muito importantes para avaliar também as doenças coronarianas. Então, métodos de imagem intravascular, né, que são os ultrassons intracoronarianos, aquilo que a gente chama de USIC, e a tomografia de coerência óptica, que aí muita gente vai falar, mas a tomografia de coerência óptica é para avaliar a parte ocular, né, globo ocular, nervo óptico, íris, mas ela também tem um papel importante na avaliação coronariana. Então, são exames aí complementares, que podem ser realizados durante, por exemplo, o procedimento do cateterismo cardíaco, e que permitem caracterizar de uma forma mais precisa esses aspectos das placas de ateroma. Mais uma vez, lembrando que o ateroma é o início da aterosclerose, aquele começo de organização das placas de gordura. Esses 2 métodos, o USIC e a tomografia por coerência óptica, eles poderão ser realizados para melhorar ainda mais a precisão do exame diagnóstico, ou durante os procedimentos de angioplastia coronariana, guiando aí a escolha mais adequada dos stents, dos balões, os balões de pré-dilatação e os balões de pós-dilatação, além de outras aplicações. Então, são métodos muito importantes, né? O ultrassom intracoronariano, então, o USI, ele é um dispositivo que, ao ser introduzido no lúmero da artéria, emite ondas sonoras, como todo ultrassom, né? A resposta da impedância acústica, assim como qualquer outro equipamento ultrassonográfico, com as imagens obtidas através da reverbação das ondas sonoras. Esse tipo de ultrassom, o USIC, ele permite que o intervencionista observe em um monitor adicional a placa de ateroma com muita precisão, podendo inclusive medir o tamanho, a extensão e a forma histológica como essa placa é composta. Então, nesse primeiro quadrante aqui da imagem, a gente tem 3 imagens aqui. Na primeira imagem, a gente consegue observar a luz do vaso, a camada média, a íntima e a adventícia do vaso, ou seja, toda a artéria tem 3 camadas, a média, a íntima e a adventícia, e no meio dessa luz do vaso, a gente consegue ver a bolinha do catéter. Então, a gente consegue observar a bolinha do catéter. Na imagem do meio, a gente consegue avaliar também a luz do vaso em volta desse círculo mais branco. E quando a gente observa aqui a nossa direita, a gente consegue ver a placa de ateroma bem coladinha no meio do catéter, que é essa bolinha mais escura no meio. Então, bem ao lado direito, a gente consegue observar a placa de ateroma. Na terceira imagem, a gente também avalia a luz do vaso, a placa do meio que mostra justamente o catéter, e aí, agora sim, mais fácil identificado ali, a placa de ateroma, a gordura que a gente consegue mensurar muito bem na imagem de ultrassom. Nesse quadrante aqui, observando a imagem A, a gente consegue ver o IVUS CAT, ou seja, o catéter, o lumen corresponde à luz do vaso, né? E aqui, quando a gente olha para a imagem B, a gente vê um achado adicional muito importante que o USIC promove. Ou seja, a gente consegue ver aqui, ó, flapper media tissue, ou seja, um problema na parte média da artéria, e aí a gente consegue ver um falso lumen, face lumen, tá vendo? Então a gente consegue avaliar um rasgo na parede da artéria, desviando o fluxo sanguíneo, aquilo que a gente pode até entender como uma dissecção, né? Aquilo que a gente chamaria, por exemplo, de uma dissecção se isso fosse na aorta, mas aqui é uma artéria do coração. Então, isso é um problema sério de desvio de fluxo sanguíneo, mostrado muito bem pelo USIC, tá? E aqui a gente consegue, na imagem C, observar onde estão as setas, alguns pontilhados que mostram a interpretação do catéter já, né? Do balão colocado para manter a integridade da luz do vaso, tá? Então, na parte íntima aqui, né? Na estrutura da íntima, na artéria do coração. Então, imagens importantes, tanto a A, B, C e D, mostrando esses achados interessantes. Quando a gente vem para a imagem da esquerda, a gente observa
que, quando a gente olha para a imagem do cateterismo, a gente quase não encontra nenhum achado crítico específico, onde está escrito Cross-Select Location. Só que quando a gente vem aqui para a imagem, o quadrante A e o B, a gente, principalmente no B, a gente consegue ver onde está escrito CA, uma placa de calcificação, que aqui no quadrante C, a gente também consegue identificar numa seta escrito CA. Isso é uma placa calcificada, com bastante intensidade essa calcificação, que é um achado adicional que só o USE está mostrando. Porque quando a gente vem na imagem do cateterismo aqui, essa imagem de raio-x no meio, a gente não consegue identificar essa calcificação. Tá? Isso é muito importante. As calcificações, só para a gente pontuar, existem alguns trabalhos que mostram que pacientes com artérias coronarianas calcificadas têm maiores probabilidades de, num futuro, desenvolver algum evento cardiovascular. Existem alguns trabalhos feitos com grandes quantidades de pessoas, onde se pegaram pessoas com calcificação nas artérias e pessoas sem calcificação nas artérias. A maioria dos problemas cardiovasculares encontrados em algum tempo depois do estudo foram nas pessoas que apresentaram artérias calcificantes e calcificadas. Então, por isso que esse achado do USE aqui, ele nessa quadrante A, B, C e D, ele é muito importante. Continuando a interpretação do USE, a gente consegue mais uma vez observar aqui na imagem da esquerda uma imagem de cateterismo do CAT, em tese normal, embora a gente consiga identificar uma lesão ali. E quando a gente vem para a imagem do USE, a gente consegue observar em pseudocores, se a gente observar aqui, ó, tudo que está branco nessa imagem, nas duas imagens do ultrassom do meio, tudo que é branco a gente interpreta como a calcificação, e quando a gente vem para esses dois quadrantes aqui à direita, a gente observa que o que está em vermelho são componentes necróticos da parede da artéria, tudo que está em amarelo são componentes fibróticos, ou seja, de gordura, e tudo que está de verde também são componentes fibróticos calcificantes e de achados adicionais que a gente acaba não percebendo no cateterismo normal. Então, o USE que é realmente aí um estudo complementar que amplia consideravelmente a perspectiva de avaliação da parede das artérias coronarianas pelo médico durante os procedimentos de intervenção. Também contribuindo muito importantemente aqui a tomografia de coerência óptica, né? Que é diferente do USE, também um dispositivo que utiliza como mecanismo de aquisição de imagens a varredura do interior do vaso, por luz de infravermelho, diferente do ultrassom, e ao invés das ondas de ultrassom, essas luzes infravermelhas permitem que a gente entregue uma nitidez superior até de resolução em relação ao USE. 10 vezes mais resolução do que o USE, tá? Então, a gente consegue avaliar, por exemplo, como mostra na seta, uma placa agora sim, uma placa já aterosclerótica, não um ateroma inicial, né? Então, na imagem do meio, a gente consegue ver a ponta do catéter na luz do vaso, né? Ali. Tem aí apontado na seta um componente necrótico, um núcleo necrótico na parede do vaso. Lembrando que esse vaso sempre formado por 3 camadas, como a gente vê na imagem da direita, a adventícia, a íntima e a média. E aqui nesse caso da imagem à direita, o catéter bem no meio da luz do vaso, bem dentro da artéria coronariana, entregando muita resolução na avaliação. Essa imagem da esquerda aqui, nossa, ela mostra uma lesão complexa, mostrado pela tomografia de coerência óptica, mostrando a luz verdadeira do vaso onde está passando o catéter ali, né, nessa bolinha circular mais avermelhada. E quando a gente olha aqui para a esquerda, desta imagem da esquerda, a gente tem três lapsos, vamos dizer assim. Isso daqui é uma luz falsa, tá? Composta de diversos microcanais. E isso é muito sério para o paciente, porque ele promove um desvio de fluxo sanguíneo importante.
Se o sangue se perde da luz inicial, da luz principal do vaso, ela gera um falso trajeto, deixa de chegar o fluxo sanguíneo onde tem que chegar, e aonde não chega o fluxo sanguíneo, eu estou promovendo uma isquemia. Tá? Então, esse é um achado muito importante promovido pela tomografia de coerência óptica. Na imagem da direita, eu já tenho a correção do achado da esquerda. Então, eu tenho a imagem da esquerda mostrando o achado crítico, e na direita eu já tenho aí o stent colocado. Então, nessa imagem da direita, todas essas imagens pretinhas em volta da luz do vaso, todas essas imagens mais pretinhas que a gente vê, é o catéter já colocado, é o stent metálico implantado para corrigir o problema que a gente acabou de identificar na esquerda, que é um problema muito sério. Então, hastes bem expandidas, além do destaque na luz falsa apontada pela seta da direita. Tá? Ainda tem um probleminha aqui nessa seta vermelha, mas esse problema ficou bem menor do que este aqui da imagem à esquerda. Tá? Então, são coisas importantes que o ultrassom mostra e que a tomografia de coerência óptica, diferente da TC, da angiotomografia multislice, também mostra. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma tomografia de coerência óptica, mostrando aí uma artéria coronária normal em uma experiência, essa artéria é uma artéria de um porco. A alta resolução da imagem é aparente, principalmente nos detalhes do pericárdio. Então a gente consegue avaliar a parede do pericárdio ali, veias e paredes coronarianas muito bem definidas. Aqui está o catéter, né? Tomografia de coerência óptica, o catéter. E onde está escrito lumen é justamente a luz do vaso. Aqui, normal coronário wall, a parede normal da artéria, e aí o pericárdio, e aqui onde está apontado uma veia, que a gente também consegue entregar, mostrar com muita resolução. E essa daqui é uma artéria de um porco, mas se fosse uma artéria de um ser humano, a resolução entregue seria a mesma, ou seja, com muita qualidade na interpretação. Então, esses são os complementos, né, as técnicas adicionais que eu quis trazer para que vocês tenham uma ideia do que tem sido fornecido hoje pela radiologia para avaliar, além da angio-TC, da angio-coronariana por ressonância, tudo que a gente pode avaliar sobre as artérias coronarianas e suas placas de aterosclerose e de ateroma, o que vai gerar isquemia e infarto agudo do miocárdio. Então, aqui a gente tem uma imagem do equipamento de coerência óptica, que, mais uma vez, o que se conhece mais é a parte da contribuição para a oftalmologia, mas a coerência óptica também servindo aí, adicionalmente, para médicos intervencionistas, cardiologistas, muito ligados às novas tendências, que podem utilizar esses métodos adicionais durante um cateterismo e uma angioplastia, principalmente. Agora, falando efetivamente do exame de coronária, feito pela tomografia multislice, vamos ilustrar aqui algumas coisas da aquisição, né, para a gente discutir como que a gente faz esse exame, como que a gente entrega esse diagnóstico. Então, da execução dos exames da angio-TC por coronária, se a gente vamos pensar no preparo do paciente, esse jejum pode ser um jejum de 2 horas, todos os exames adicionais, exercícios físicos, MIB de esforço, ecoestresse farmacológico, teste ergométrico, são bem-vindos. A anamnese ela tem que ser uma anamnese bastante criteriosa, com tudo que a gente tem que preconizar em relação à utilização de contraste iodado, ou seja, se o paciente é diabético, se ele suspendeu metformina, se ele já tomou contraste antes, se ele já fez cateterismo e ponte de safena, porque isso muda a programação. Pacientes já safenados e com mamária, a gente precisa ampliar esse FOV, então isso é muito importante a gente já saber na anamnese. E outra coisa muito importante é explicar o procedimento, tá? Então, ao longo agora dos próximos slides, nós vamos ilustrar por que é tão importante explicar o procedimento. Dentro do contexto de explicar o procedimento, treinar a respiração. Então, encher o peito de ar, o eletrocardiograma ele acompanha essa variação do peito cheio e do peito vazio, respirar igual em todas as apneias.
Então, o paciente precisa, as aquisições são realizadas em apneia, e quando eu falo explicar o procedimento, eu estou totalmente ligado a esta informação da apneia. Tá? Então, assim, se o paciente respirar durante a aquisição, fatalmente a gente está perdendo o exame. O paciente realmente não pode respirar. Ele tem que manter a apneia total. E para isso a gente precisa explicar o procedimento e treinar a respiração. Monitoramento da frequência cardíaca, através do eletrocardiograma, equipamento que vai, mais uma vez dizendo, otimizar os parâmetros de aquisição, priorizando a melhor resolução temporal e espacial. Posicionamento do paciente, posicionar o paciente no meio da mesa, coração no centro da mesa, deslocando. O eletrocardiograma vai registrar a atividade cardíaca, esse movimento de sístole e diástole e maior pico da diástole, através do eletrocardiograma. São anjos que só podem ser realizadas com equipamentos de configuração a partir dos 64 canais, porque a partir dos 64 canais nós temos os eletrocardiogramas embutidos da máquina já. Equipamentos que estão abaixo dessa configuração não têm o eletrocardiograma disponível. Tá? Então isso é muito importante. Os eletrocardiogramas, os eletrodos do ECG devem estar muito bem posicionados, colocando os eletrodos fora do campo da aquisição, e aí a gente verifica se os eletrodos não estão invertidos, então precisa ajustar bem, colocar bem certinho os eletrodos. Sinal inadequado dos eletrodos podem prejudicar a reconstrução do exame. Então, coração no centro do campo, eletrodos muito bem posicionados. Neste caso aqui, quando a gente olha para esse paciente, por exemplo, esse eletrodo aqui da esquerda, esse fio da esquerda, ele precisa ser corrigido, ele precisa passar por dentro aqui da manga do avental do braço esquerdo, para que ele não passe aqui, como ele está passando esse fio no meio do mamilo, isso daqui está no meio da aquisição, então esse eletrodo não está bom, ele precisa ser corrigido, tá? Só para a gente ter uma ideia de como que a gente posiciona corretamente. Esses eletrodos superiores aqui na fossa da clavícula, ele já tem que ser colocado com os braços para cima, para não dar alteração de braço para baixo com o braço para cima, e o posicionamento ideal é esse onde a gente entra com feet first, os pés entrando primeiro, como vocês estão vendo na imagem. Uma vez feita a interpretação do eletrocardiograma, o que nos interessa mais uma vez para fornecer isso para a máquina é esse pico da onda R que vocês estão vendo aqui. Esses picos do complexo QRS correspondem ao maior momento da diástole. Diga-se sístole contração, diástole relaxamento. O maior momento do relaxamento, ou seja, da diástole, é o momento onde o tomógrafo vai fazer a documentação das porcentagens da diástole, fotografando o coração. Então, o coração não para nunca de bater. Então, o maior momento de relaxamento é o momento que é o mais susceptível para a gente fazer imagens livres de movimentação. Quando a gente faz o eletrocardiograma, normalmente a gente pode ter uma surpresa como essa, um paciente braquicárdico, uma sinusia braquicárdica, né, um batimento totalmente irregular, ou uma surpresa como essa, né, uma fibrilação atrial. Então, a gente tem vários outros desenhos de eletrocardiograma que são muito diferentes da normalidade, do normal heartbeat. O que o operador, quem está realizando o exame, ele tem que fazer? A primeira coisa é desconfiar desse resultado. Então, quando você monta o eletrocardiograma que vai ser interpretado na tela do tomógrafo, se a gente tem esses efeitos aqui, esses dois que eu mostrei, a gente precisa desconfiar desse resultado e reposicionar os eletrodos, tá? Antes de mostrar para o médico. Então, a primeira coisa que o médico vai perguntar, caso um eletrocardiograma esteja muito fora do contexto, é se a gente já repetiu o eletrocardiograma colocando os eletrodos e reconfirmando a posição dos eletrodos. Tá? Caso esses sejam mesmo os resultados, aí nós vamos pensar nos parâmetros para melhorar a forma de fotografar esse coração. E uma das coisas que a gente vai usar são as medicações. Então, este aqui é um exame onde a gente medica o paciente com orientação médica. Então, uma das coisas que a gente usa são beta-bloqueadores, à base de metoprolol. Este aqui, por exemplo, é o Seloken, né? Ele é metoprolol de 50 miligramas, que nós podemos aplicar nos pacientes
taquicárdicos, pacientes que estão batendo acima de 70, 75, 80, 85, 90 BPMs, podemos aplicar esses beta-bloqueadores intravenosos, ou seja, direto na corrente sanguínea, ou sublingual. Uma coisa importante de dizer é que esses beta-bloqueadores têm potencial de ação de 5 minutos. Então, nós podemos usar um beta-bloqueador por 5 minutos, ou seja, aplica e espera, para tentar baixar o BPM, a frequência cardíaca desse paciente, para 60 ou 65 BPMs. Então, é muito importante essa parte do exame, onde a gente realmente entra com medicações para desacelerar o batimento cardíaco, para poder fotografar um melhor momento da diástole. Pacientes que estão batendo muito rápido têm uma tendência do exame ficar um pouco com certos movimentos, mesmo com softwares de estatização, como eu mostrei, o Snapshot Freeze e o IBR, por exemplo. O melhor batimento cardíaco que a gente quer trazer para avaliação é entre 60 e 65 BPMs. Quanto à programação, nós temos duas aquisições, a aquisição do score de cálcio, que é uma aquisição pré-contraste do coração. Este é o FOV, então o FOV vai cobrir apenas a área cardíaca, como nós estamos vendo aqui na imagem da direita e da esquerda. Esse scout, que é essa imagem de raio-x para programar, ele é um scout dual, fica muito mais fidedigna a programação, e a gente consegue avaliar o coração de uma forma muito, muito precisa, tanto da parte de cima, quanto aqui na parte de baixo, na bolha gástrica e nas laterais. Então, esta é a programação, e vamos fazer o score de cálcio, que é um pré do coração, sem contraste ainda, e este serve para a gente conseguir avaliar as calcificações das 3 principais artérias cardíacas, se o tronco da coronária esquerda, por exemplo, está extremamente calcificado ou não, se a coronária direita tem calcificação, se a descendente anterior tem ou não calcificação. Então, o score de cálcio ele é importante para avaliar também esse FOV de programação, antes efetivamente da gente injetar contraste. Posicionar aí os cortes nas posições do primeiro corte até a sequência helicoidal da Anjo, né, a sequência volumétrica. Tem 2 tipos de aquisição, né? Aquisição prospectiva, que é uma aquisição sequencial com menos dose, e uma aquisição retrospectiva, que é uma aquisição volumétrica e helicoidal, com muito mais aplicação de dosagem. Então, a dose utilizada nas Anjos de coronária são doses altas, na faixa de 700, 800, 900 mAs, inclusive, para os equipamentos menos ajustados, mas este não é um problema, porque a maioria dos médicos sugere aquisições retrospectivas, ou seja, aquisições de volume, mesmo que a gente esteja falando de uma entrega de dose alta. É uma entrega de dose alta, porém o diagnóstico ele é mais importante do que o malefício dessa dose de exposição. O resultado diagnóstico para o paciente, se ele tem ateroma, se ele tem aterosclerose, se há uma obstrução parcial ou total de alguma artéria do coração, o que vai gerar um efeito de infarto cardíaco, ele é mais importante do que a aplicação da dose alta de uma aquisição helicoidal retrospectiva. O Surcardio, assim como o Boundary Resistation e o Snapshot Freeze, ele é um aplicativo clínico que ajuda a estatizar imagens, ajusta os parâmetros para a obtenção da melhor resolução temporal, imagens livres de movimento. Então, esse slide é muito feliz nesse aspecto. O coração não para de bater nunca, e aí esses adventos de softwares que ajudam a melhorar a fotografia cardíaca, estatizam a imagem e permitem que o médico consiga laudar as artérias, se tem oclusão, se tem obstrução por ateroma ou aterosclerose. Isso é muito importante. O beta-bloqueador sublingual, né? Você pode colocar 1,25 miligrama, 2 gotas abaixo da língua, o potencial de ação é de 5 minutos também. Uma coisa importante é que a gente pode repetir esse ciclo de beta-bloqueador por 3 vezes, sempre orientado pelo médico, tá? Então, se a gente, por exemplo, fez o score de cálcio, o coração está batendo super acelerado, a gente entra com beta-bloqueador, espera 5 minutos. Esse coração não caiu para 60 ou 65 BPMs. A gente pode repetir o beta-bloqueador.
utilizar mais uma vez tanto o nitrato sublingual quanto o Seloken intravenoso. Espera mais 5 minutos. Então a gente pode fazer isso por 3 vezes, ou seja, uma margem aí, uma janela de 15 minutos, 5, 5 e 5, até conseguir baixar esse coração deste paciente para 60 ou 65 BPM. Caso nesses 3 ciclos esse coração não, de fato, patologicamente não regrida, aí fatalmente a gente vai acabar fazendo a anjo com batimento cardíaco mais alto mesmo. Quem vai definir tudo isso é o operador junto com o médico, sempre com orientação do médico. O contraste iodado que a gente vai injetar, ele é muito importante, o contraste que tem que ser uma concentração mais acentuada, ou seja, o contraste de 350 e de 370 miligramas de iodo por ml. Então, quando a gente tem uma agenda de coronária, a gente prepara a bomba injetora com um contraste mais concentrado, não é esse mesmo contraste dos exames normais da rotina. E esse gelco é um gelco 18 ou 20, esse acesso no paciente tem que ser um acesso pelo lado direito, porque o lado direito já vai levar esse contraste mais rápido para a veia cava e, consequentemente, para o coração, né? Então, é um contraste que tem que ser acessado pelo lado direito com fluxo alto de 4 e, de preferir melhor ainda, de 5 ml por segundo, com bomba injetora de dupla injeção, ou seja, soro para testar, contraste para contrastar e depois um soro posterior, que a gente chama de flush, é um soro de alta concentração, ou seja, 40 ou 50 ml de soro posterior ao contraste. Para testar com soro prévio, a gente pode injetar 30 ml, mais ou menos, e depois vem o contraste, faz a anjo, documenta, e depois entra esse soro fisiológico posterior com uma quantidade alta, 40, 50 ml, para empurrar esse contraste para o ventrículo, para o átrio e ventrículo esquerdo, e para vir hidratando esse vaso dos membros superiores da direita, vir hidratando ele e lavar átrio e ventrículo da direita, e hidratar todo o sistema cardíaco e do braço com esse soro posterior, esse flush posterior. Isso também é bastante importante. Então, vamos mostrar aqui alguns resultados dos exames, né? A anjo cardíaca propriamente dita. Então, aqui, por exemplo, a gente vê a maior concentração do contraste na veia cava, né? Mesmo esse contraste mais concentrado, a gente observa que esse arterial, ele é um arterial relativo, né? Então, por isso que o contraste tem que ser mais concentrado, porque mesmo esse contraste mais concentrado, a gente não consegue ter um brilho tão forte desse arterial, porque as artérias cardíacas são artérias muito pequenas. Tá? Então, por isso que a gente troca esse contraste por um contraste mais concentrado, e mesmo assim, esse arterial ele tem até que uma característica um tanto quanto de uma fase venosa, né? Mas esse é um arterial da anjo. O que a gente consegue observar aqui essas duas bolinhas aqui que a gente vê logo abaixo do coração são os brônquios principais. Essa outra parte mais escurinha do lado da artéria aorta é o esôfago, né? E aonde a gente está marcando ali é um pedacinho do TCE, do tronco da coronária esquerda, saindo ali da aorta, né? Tudo concentrado, contrastado com uma concentração mais forte. Avançando nesses cortes, a gente já vê aí o TCE bifurcando, e aí então ela vai virar duas artérias específicas, a descendente anterior, conforme mostra a seta acima, e a coronária circunflexa, conforme mostra a CX. E a gente ainda tem um outro ramo, que é uma diagonal, tá vendo? DG, uma diagonal, que é uma subsequente da artéria descendente anterior. Então a gente tem aí o tronco da coronária esquerda, ADA, ACX e ADG, a diagonal, o primeiro ramo diagonal, visto que a gente tem outras artérias cardíacas além das 3 principais. A outra que faltou aparece agora, saindo da aorta ali à esquerda, que é a coronária direita CD. Então a gente já tem aqui a imagem das 3 principais artérias cardíacas: ACD, ACX e ADA, e o primeiro ramo diagonal. Tá? Então, uma anjo que está indo muito bem, o paciente não respirou, tem muita resolução entregue nessa imagem aqui, né? Aí vem a sequência dos cortes, a CD sem movimento, então isso é um efeito muito importante conseguido ali,
Não tem movimento na CD, não tem movimento na CX, não tem movimento na DA. A gente observa os septos aí do átrio e do ventrículo direitos lavados, sem contraste, e o átrio e o ventrículo esquerdo com contraste. Este é o padrão da Anjo. Por isso que a gente pensa no flush posterior de soro fisiológico de 40, de 50 ml, para ele empurrar esse contraste para o átrio e para o ventrículo esquerdo, conforme vocês estão vendo na imagem. Este é o padrão da Anjo, da coronária, feita no equipamento Multislice. Além da aquisição, efetivamente, entra todo um trabalho de pós-processamento. No pós-processamento, a gente tem aí as reconstruções de volume rendering. Então, volume rendering muito bem executado, 3D da Anjo, né? Muito bonito, que mostra bem as principais artérias. Olha como a gente consegue ver as artérias muito bem. A gente não avalia a luz do vaso, mas a gente avalia todo o comportamento da artéria, né? De uma forma muito satisfatória. Então, a gente tem aqui à esquerda, na imagem da esquerda, a CD, toda a extensão da DA, então está mais fácil porque tem as setas mostrando os númerozinhos, CD, toda a extensão da DA, que é a artéria mais calibrosa dentro das três, a CX de menor calibre, né? O tronco da coronária esquerda, antes de bifurcar e CDA e CX, as duas artérias são uma coisa só, que é o tronco da coronária esquerda, nessa imagem logo na base do coração lá em cima, né? Então, muita resolução entregue para avaliar tanto o pericárdio como as principais artérias cardíacas. Na colocação, a primeira imagem mostra o início da aquisição do coração, lá em cima, perto do tronco pulmonar, e a última imagem mostra aqui já perto do estômago, bolha gástrica, né? Cortes de 0,5 com 0,3, ou seja, aquisições super finas, com cortes extremamente finos, entregando altíssima resolução, uma rotation time de 0,4 segundos, aquisições feitas aí com ciclos da diástole entre 70 a 75, 85 e 93% da diástole, basicamente, né? Entregando muita resolução, com também uma empregabilidade de dose alta, numa aquisição retrospectiva, mas a discussão da dose não é uma coisa que deve ser levada em consideração, porque, mais uma vez, o diagnóstico é mais importante do que o malefício da exposição. Feitas as Anjos, a gente consegue observar nessa imagem do meio uma falha de preenchimento que mostra uma placa de gordura. E aí, a imagem da direita aqui, a bem da direita, mostra já o pós-operatório com um stent, que é o que a medicina quer hoje. A medicina não quer mais fazer ponte de safena e de mamária. A medicina quer identificar os ateromas, identificar as placas e balonar isso, né, grudar essas gorduras nas paredes com balão, pré e pós insuflação, e depois colocar esses stents para garantir o fluxo sanguíneo e a não isquemia cardíaca. Então a gente observa aí mais uma artéria com algum achado crítico relevante, né? Então a gente vê lesão no primeiro ramo diagonal, a gente vê lesões importantes, que são esses pretinhos. Então toda a gordura na tomografia é identificada na cor hipodensa, preta. Então a gente está vendo a gordura obstruindo a artéria. Então precisa operar. Tá? Esse é o diagnóstico. Diagnósticos super precisos e pequenos, por isso que a gente precisa de muita resolução. Algumas reconstruções triplanares, mostrando aí volume rendering e segmentação. Olha a descendente anterior como ficou bem reconstruída aí, né? E também segmentado quadradinho por quadradinho, toda a luz do vaso, toda a extensão da DA ou das outras coronárias. Então, muita entrega de resolução para ter um diagnóstico preciso. Mais um achado crítico mostrado aqui nesse MIP. Então, a gente vê uma falha de preenchimento nessa imagem da direita, onde mostra a seta. Então, esse é um achado importante, aliás, mostrado nas duas reconstruções, tanto no MIP à direita, quanto no volume rendering à esquerda. E aí, opera, né? Então, identificou o problema, vai para a angioplastia, né? Então, confirma a anjo mostra o problema, o cateterismo confirma e a angioplastia corrige com os stents. Né? Então, essa é a ideia. Então, para terminar, a gente fez boas explanações aí da anjo, das técnicas para realizar o exame. Vamos falar
já terminando a minha participação aqui, as vantagens e desvantagens da angiotomografia coronariana em relação ao cateterismo e a cinecoronariografia. Bom, a angiotomografia ele é um método de custo mais baixo, mais acessível, permite avaliar as paredes das artérias e risco cardiovascular eminente, ocasionado aí pela placa de ateroma e de aterosclerose, permite também quantificar e qualificar o cálcio, lembrando que a calcificação é importante a gente quantificar mais daqui para frente. O tempo total de exame é de aproximadamente 10 minutos, mas isso é relativo, porque a gente pode, por exemplo, brigar, entre aspas, com o batimento cardíaco, usando esses ciclos de beta-bloqueador, então o exame ele pode se estender um pouco mais, né? Tem pacientes que ficam até 30 minutos na sala. É um método pouco invasivo, utiliza contraste de alta densidade, de alta concentração, não causando muitos danos ao paciente. Então há uma vantagem muito importante na angiotomografia. O cateterismo ele já é um método de custo muito mais elevado do que a angio-TC, feito para diagnosticar e corrigir problema cardiovascular. O tempo total de exame é de aproximadamente 1 hora. É um exame invasivo, que pode causar sérios danos às paredes dos vasos, pode gerar coagulopatia, pode perfurar músculo cardíaco ou perfurar vaso sanguíneo. E a angiocoronariografia, a cinecoronariografia, ele é um método de alto custo também, que assim como o cateterismo, ajuda a identificar com muita precisão as lesões ateroscleróticas, porém é extremamente invasivo, pode gerar coagulopatia, pode gerar perfuração da parede de um vaso e existe risco iminente de óbito. Isso é fato. Tem pessoas que morrem no cateterismo e na cinecoronariografia, na angioplastia. Isso é fato, tá? Então, o papel da tomografia da angio-TC coronariana, ele é muito importante para preconizar esses pacientes antes de ir para a hemodinâmica fazer CAT, fazer cateterismo e angioplastia. E não podemos deixar de falar do papel da inteligência artificial para o diagnóstico e para a preconização aí desses eventos cardiovasculares. Então, o Google, a IBM, elas estão muito desenvolvidas em relação à inteligência artificial para o diagnóstico de riscos das doenças cardiovasculares. Então, qual que é o papel da inteligência artificial? As doenças cardiovasculares que tiram a vida de pelo menos 17,7 milhões de pessoas todos os anos, 31% de todas as mortes do planeta são relacionados a doenças cardiovasculares. Então, qual é o diagnóstico atual? O diagnóstico atual, por mais que a gente tenha todos esses métodos que eu discuti com vocês hoje aqui, ele é um diagnóstico tardio. A gente ainda precisa antecipar esses possíveis eventos cardiovasculares para mudar esse quadro. A solução da Google e da IBM são softwares de inteligência artificial que vão apoiar o diagnóstico através da análise, por exemplo, da retina do olho, com o uso de técnica de inteligência artificial e de visão computacional para rastrear com muito mais precisão o risco de algum evento cardiovascular possível. A IBM também utiliza a inteligência artificial para o diagnóstico de eventos possíveis cardiovasculares e também da saúde mental. Então, doenças como depressão, ansiedade, doenças bipolares, esquizofrenia, tudo isso, por exemplo, depressão em 2018, 2020, 2023, 2024, mais de 300 milhões de pessoas, no Brasil, 12 milhões de pessoas têm algum problema de ansiedade, de depressão, de esquizofrenia ou de bipolaridade, além da questão cardiovascular. Então, o diagnóstico muito fácil, utilizando gravação da fala de alguém, pela fala ou pela retina dos olhos, a inteligência artificial já vai conseguir preconizar possíveis tendências suicidas, depressivas, de ansiedade ou de bipolaridade e de efeitos de eventos cardiovasculares. Então, é muito importante o papel da inteligência artificial através de computadores cognitivos
para analisar a fala ou palavras escritas ou a retina ocular para indicar possíveis tendências na linguagem, significados e entonação para que a inteligência artificial ajude no diagnóstico precoce, tanto dos problemas de saúde mental quanto nos problemas de saúde cardiológica. Então, isso é muito importante. Tá? Mapa de atenção para uma única imagem do fundo da retina, fatores de risco, rede neural, modelos de aprendizagem profunda, a inteligência artificial vai analisar, vai prever e vai classificar a quantificação desses fatores, ajudando a medicina a tentar preconizar esses eventos. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa que está muito forte também, já é uma realidade, são os smartwatches. Né? Não podemos deixar de dizer que os smartwatches já apresentam aí, agora mais para a parte cardiológica mesmo, monitoramento da pressão arterial, monitoramento da saturação, tudo através do pulso, tá? A oxigenação do sangue, eletrocardiograma e metria avançada para quem pratica esportes, para quem caminha ou corre. Então, esses smartwatches eles já têm aí uma inteligência artificial muito importante na prevenção de eventos cardiovasculares, e é muito importante a gente quantificar isso, atestar isso, que a tecnologia realmente vai ajudar a gente mudar o quadro em relação aos eventos cardiovasculares. Tá? Não poderia deixar de falar. E para concluir, então, esse conteúdo teve o objetivo aí de explanar sobre a evolução da radiologia através das máquinas de tomografia e de ressonância magnética, o ultrassom, né, a própria tomografia de coerência óptica. De fato, eu não trago aqui avaliações da medicina nuclear, por conta de questão de tempo, e porque acho que vão ter outros professores abordando questões da medicina nuclear, que também entregam aí contribuições para avaliação cardíaca. Então, a gente tirou um pouco a medicina nuclear da discussão. Porém, as máquinas que nós discutimos, os métodos que nós discutimos, são métodos muito avançados, disponíveis, e para atuar justamente nessas máquinas, faz-se necessários aí profissionais cada vez mais qualificados, antenados com as tecnologias, que além de executar os exames com muita expertise técnica, eles precisam ser capazes de interpretar esses achados críticos para poder ser o primeiro agente transmissor do achado crítico, né? O tempo, neste caso, faz toda a diferença. Então, as primeiras pessoas que vão avaliar as imagens são as pessoas executantes dos exames. Esses é o que precisam da qualificação, né? Então, é muito importante os profissionais identificarem os achados críticos, realizarem os exames com expertise e serem o primeiro transmissor da informação, do achado crítico, né? A expectativa futura para a radiologia, para o tema dos efeitos cardiovasculares, está na capacidade de caracterizar, não só identificar a placa, mas qual é o tipo do ateroma. Não só detectar, mas identificar qual é o componente da gordura. E que isso permita identificar os pacientes de maior risco para evento coronariano e facilite na seleção e adequação das intervenções possíveis, salvando, assim, vidas humanas. Tá? Então, eu queria agradecer aqui a EAD Plus, a Simone pelo apoio, dizer que fiquei muito feliz, espero que vocês tenham gostado, e estamos à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.